Oi, pessoal, eu sou a Bruna Holanda, eu sou pós-doutoranda na Fundação Getúlio Vargas e no Instituto Pense, aqui no Brasil, e eu fui convidada pelo boletim do ISTR da América Latina para falar um pouco sobre a minha experiência de publicar um artigo na Voluntas. O artigo se chama Bridging Perspectives, Academic and Practical Knowledge on Collective Impact for Social Innovation and Non-Profit Organizations, e foi publicado no finalzinho do ano passado. Ele tem dois grandes objetivos. O primeiro é comparar o conhecimento produzido pelo que eu estou chamando de comunidade acadêmica e comunidade prática sobre impacto coletivo, que é uma abordagem do campo da inovação social. E o segundo é refletir um pouco sobre as implicações desses conhecimentos para o próprio campo da inovação social e para as organizações sem fins lucrativos. Mas a origem desse artigo ela foi muito mais prática do que acadêmica. A pesquisa ela surgiu de uma inquietação de uma organização da sociedade civil brasileira aqui, que era apoiada pelo instituto no qual eu sou pesquisadora, o Instituto Pense. E essa organização ela tinha muito interesse em entender o que era essa abordagem de impacto coletivo, mas ela não conseguia acessar muito bem quais eram os limites, o que funcionava, como funcionava, quais eram as críticas, quais eram as possibilidades. E foi daí que eu comecei a fazer uma revisão da literatura acadêmica sobre essa abordagem. Só que surgiu uma inquietação. Então, é uma abordagem que surge ali em 2011, muito da prática, mas uma organização do mundo da prática estava pedindo ajuda para acadêmicos para entender ela. Então, a gente tinha um distanciamento ali desses conhecimentos, de como acessá-los, né? E inicialmente eu só estava tentando entender a abordagem para ajudar essa organização, mas eu resolvi que eu ia fazer um artigo mapeando o que os acadêmicos estavam dizendo sobre ela nos primeiros 10 anos, então de 2011 a 2021. E aí, partindo dessa inquietação e com várias trocas com colegas meus do Instituto sobre essa pesquisa, eu acabei chegando em algo que eu achei que seria mais interessante do que simplesmente mapear o que a academia estava dizendo, que já seria super relevante, mas também entender e comparar e construir uma ponte, como o próprio nome do artigo diz, entre esse conhecimento e o que a comunidade prática estava dizendo. E aí, para isso, eu usei uma proxy, que foram as revistas que são mais direcionadas a esse público mais prático, que no caso foram a Stanford Social Innovation Review e a Harvard Business Review, e depois, a partir do comentário de um dos avaliadores, a Non-Profit Quarterly. O processo de escrita foi bastante desafiador, porque eu tive que dialogar e organizar e analisar diferentes materiais de cada uma dessas comunidades para entender um pouco esse processo de construção de conhecimento e o que estava sendo dito ali. Mas também foi um processo muito rico porque me ajudou a entender como determinados conceitos circulam entre esses campos. Uma coisa interessante é que no início o meu plano não era submeter esse artigo para Voluntas. Eu estava ali no meio do doutorado, não tinha nem qualificado ainda, então eu achava que esse era um objetivo muito inatingível para mim. Mas foi bem na época, mais ou menos, que eu fui fazer o que a gente chama no Brasil de doutorado sanduíche, que é um período de intercâmbio dentro do nosso doutorado. E eu fui para a University Albany, da State University of New York, ser orientada pela professora Susan Epp. E quando eu cheguei lá, a professora Susan disse para mim que ela estava disposta a me ajudar com outras coisas para além da minha tese, se eu tinha algum trabalho em andamento que eu quisesse que ela lesse, me desse feedbacks. E eu pensei, por que não, né? Então, a contribuição da professora Susan foi muito importante. Eu não sei quantas vezes eu escrevi esse artigo e achei que ele já estava pronto. E aí eu mandava para ela e ela lia e me mandava 1 milhão de feedbacks e sugestões de mudança e de melhoria. E em alguns momentos isso era um tanto quanto desanimador, porque parecia que nunca ia acabar. Mas eu admito que hoje eu vejo que eu entreguei um trabalho muito melhor do que os trabalhos que eu achava que tinha terminado naqueles momentos.
Outra coisa importante que eu acho que a gente tem que destacar, considerando que a gente está falando aqui para a comunidade da América Latina, é a questão da língua. Escrever academicamente em inglês para uma pessoa que não nasceu num país anglófono é difícil. Não é só uma questão de tradução, existe uma diferença no estilo da escrita, da construção argumentativa, do vocabulário que se usa, e isso exige tempo e prática. Então, durante muito tempo, eu senti muita insegurança em relação a isso, principalmente de achar que meu inglês nunca ia ser bom o suficiente, mas acho que isso não deve impedir ninguém. A gente tem muitas ferramentas que ajudam a gente hoje em dia, e a escrita vai melhorando no processo de tantas vezes que a gente vai reescrevendo. E eu acho que talvez esse seja o ponto central da minha fala aqui, que a publicação internacional é um processo, e é um processo lento. Eu comecei esse trabalho em outubro de 2022. Claro que teve momentos em que ele não foi a minha prioridade, eu estava fazendo meu doutorado, tinha outras pesquisas em andamento, mas entre indas e vindas dele e esses inúmeros feedbacks e reescritas, o artigo ele só foi submetido em março de 2024 e foi aprovado na segunda rodada em setembro de 2025. Então, o que eu posso dizer é que persistência faz diferença, mas vale a pena no final. E eu acho que, para finalizar, algumas coisas que me ajudaram muito nesse processo foram não trabalhar sozinha, então compartilhar versões preliminares com colegas, apresentar em congressos. Eu apresentei esse trabalho na conferência do STR que teve aqui no Brasil, da Latinoamérica. Aceitar feedbacks faz parte da pesquisa, recusar feedbacks também faz parte da pesquisa, desde que você consiga justificar bem por que você está recusando eles, e não ter medo de reescrever, porque normalmente um bom artigo é resultado de várias versões. E para finalizar, eu só queria agradecer o convite do boletim do ASTR lá aqui para compartilhar um pouco essa experiência, e espero que ajude no processo e que tenhamos muitos artigos escritos por autores da América Latina, na Voluntas e em vários outros journals relevantes e de impacto por aí.